Conexão News. Entrevistas, Atualidades. meio ambiente, Empreendedorismo. cultura, Saúde. educação, Esportes. turismo. Editoria Internacional. Paloma Rodrigues, A apresentação: Roberto Monteiro Pinho. Começamos aqui com o nosso Conexão News. Vamos entrevistar aqui a conselheira tutelar Miriam Moreira, que é conselheira tutelar aqui na Barra da Tijuca, mas é tenente dentista, Sim, linha dura. dizem, né? A Conhecida como conselheira. conselheira, além de ser pós-graduada em odontologia, trabalhou em alguns projetos, né? Trabalhou no projeto da saúde nas creches e escolas municipais. Depois, numa ONG, trabalhou no programa chamado da ONG Turma do Bem, Dentistas do bem. que é Dentistas do Bem, coordenando no Rio de Janeiro e focado no atendimento a crianças e adolescentes. Então, a experiência já vem com jovem, com criança, já vem lá de trás, né? Exigido por cargo também, né? 2 anos, pelo menos, mínimo de experiência. Quais são as funções do Conselho Tutelar objetivamente? Tem pessoas que desconhecem totalmente, umas conhecem parte, outras nem sabem que existe. Tem muita, realmente, confusão em relação à atribuição do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele zela pelo cumprimento do direito. Da criança e adolescente. Exatamente, da criança e do adolescente, Derivou do ECA, né? que fez 35 anos, né? Que é o estatuto, né? E também 35 anos de criação do Conselho Tutelar e dos conselheiros tutelares. Na sua experiência de campo, são os avanços, são os avanços nessa gestão do Conselho Tutelar na sua atividade? Os avanços foram, está sempre adaptando o ECA, né, em relação também à criação da lei Henri Borel, né, que trouxe uma maior agilidade no atendimento e também uma atribuição, uma legitimidade para o conselheiro tutelar poder atuar. E é sempre dinâmico, é sempre muito dinâmico isso, porque a gente vai adaptando, a gente depende das leis, né? A conselheira, uma vez a gente estava conversando, não sei se foi na época da sua campanha, daquelas crianças que as mães alugavam para vender bala nos sinais e tudo, e por várias vezes a conselheira teria me dito que era acionado o conselho para tentar resolver, porque acontecia ali em frente o Barra Shopping, os outros cruzamentos, e aquilo era uma coisa assim, praticamente escravizando as crianças, né? Tem casos e casos, né? É realmente essa situação de exploração de mão de obra infantil é um caso assim bem que não é só específico da Barra da Tijuca e da abrangência do Conselho Tutelar. É a nível eu vou dizer que é nacional, essa questão da exploração infantil. Só que eles atribuem tudo que é criança, como eu também, inclusive foi isso que me motivou a concorrer ao cargo de conselheira tutelar, porque eu não conseguia, afinal de contas, o que esse conselho tutelar faz que não faz nada? E hoje, e depois de estudar também, eu entendo que, na verdade, muitas coisas o Conselho Tutelar não faz porque não é da nossa atribuição. Mas qual seria a nossa atribuição? Requisitar o serviço de quem é, de fato, a obrigatoriedade de fazê-lo. Como, por exemplo, a abordagem social, pela normativa, é a responsabilidade da assistência social, que tem essas famílias muito bem, já são do conhecimento da assistência social, a condição de vulnerabilidade ou não dessas famílias. Elas são conhecidas, elas estão sempre nos mesmos pontos ou migram de um ponto para o outro. O que precisa, na verdade, ter uma atuação das delegacias, uma atuação policial. Delegacias policiais. Exatamente, para cobrar desses pais, né, uma atitude. Ministério Público também. Porque eles não. Ministério Público também? Também, porque eu já participei de uma operação da DECAV, foi intitulada Infância Vendida, onde 3 mães foram presas, mas 3 dias depois elas já estavam na rua. Então, cabe também uma Faltou questão... o quê? Encadramento, talvez?
Mudança de lei também, né? Mudança de lei, leis mais rígidas, porque fala-se muito de criminalizar a pobreza, mas não são famílias que são assistidas, famílias onde os responsáveis têm já emprego, estão ali fazendo uma renda extra, tudo bem, não teria problema nenhum, mas deixe os seus filhos em casa, não deixe eles expostos a nenhum tipo de vulnerabilidade. Essa é a questão. Olha, a senhora tem dados aqui, são dados da ONU, recentes, que existe hoje 1,2 milhão de crianças, ou milhões, né, de crianças que desaparecem por ano no planeta. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E no Brasil, 40 mil, né? No Brasil, 40 mil. No conjunto, eu tenho até esses dados aqui, vou procurar ao longo da nossa entrevista. Isso aí redunda num 3.300 casos diários. Desaparece completo, não se acha mais. E em plena tecnologia, na inteligência A senhora artificial. já deparou algum caso de criança desaparecida aqui no Conselho? Não? Teve a questão do Edson Daniel, mas que aconteceu na Praia da Barra, mas a abrangência era Gardênia, né? Foi quem assiste essa família. Mas o que aconteceu com ele? Ele não apareceu mais? Até hoje? Não sabe se o mar tragou? Teve a suspeita de que ele poderia ter sido um Sequestrado? afogamento, né? Também, mas aí a perícia já deu como os restos não eram nem humanos, que foram encontrados, né? Então fica essa interrogação e é uma ferida que não fecha, né? Eu acredito que seja bem pior do que um óbito. Nós temos um caso emblemático, tem muitos anos, acho que foi em Portugal, na Grécia, de um garoto, um menino lourinho que desapareceu, até hoje não encontraram, né? Tem alguns, foi o caso daquele Serginho, não, Serginho foi nosso aqui. Não, esse caso específico. A produção procurou, mas eu não sei se está aqui, de repente está aqui, a gente... Aqui eu tenho informações que as tarefas, né, do Conselho Tutelar, é importante que o telespectador conheça, diz que o Conselho Tutelar pode atender queixas, reclamações, reivindicações, solicitações feitas pelas crianças, até pelas crianças, adolescentes, as famílias, as comunidades e cidadãos, né? Vocês exercem a função de escutar, orientar, aconselhar, encaminhar e acompanhar os casos. Aplica as medidas protetivas pertinentes em cada caso, sem o condão de determinar. Isso encaminhado para o... Faz uma notícia de fato, encaminha para o Ministério Público. Exato. Bom, e aplica também as medidas protetivas, também pelo mesmo processo de encaminhamento para o judiciário, né? Para dar o referendo chancelar, né? Vocês fazem requisições de serviços necessários à efetivação do atendimento de cada caso. Que tem poder deveria ter um poder de mando, né? Exato. Isso aí é uma discussão eterna aí, que está se debatendo já desde que foi criado o Conselho, mas parece que não avançou nada nisso, né? Parece que não querem tirar o poder, dar o poder para outro. Não entendo bem isso não, mas eu posso apurar trazendo aqui um procurador, alguém do judiciário para explicar melhor essa enrascada aí, ó, esse anzol aí que está agarrado lá no fundo da, né? Essas minhas requisições, eu procuro colocar período, assim, por exemplo, 10 dias, 15 dias para resposta. E aí, caso não tenha êxito, eu encaminho, faço uma notícia de fato, encaminho. Vai para a corregedoria, até se for o caso. Tem corregedoria para o procuradoria, tem corregedoria para os juízes também. Digo assim, em relação à requisição de serviço, por exemplo, psicólogo, um atendimento na saúde, uma vaga de escola, uma vaga de creche. Uma assistência social. Vocês também contribuem para o planejamento e a formulação de políticas, né, nos planos municipal e estadual, né, até na questão do atendimento. De estatística, né, propondo, fazendo proposições, e até em relação a isso. Qual é o resultado disso, conselheiro? Em relação a... Qual é a média? 50%, 60%, 80%? Quanto é o resultado de êxito dessas proposições?
eu tenho a minha experiência de 2024 para cá, né? Certo. Eu fiz alguma proposição que ainda não obtive êxito em relação justamente Só teve uma? a essa questão aí Não, só teve uma ou teve... eu tive uma em relação a essa questão das crianças desaparecidas, né? Ah, Que eu procurei alguns parlamentares para que houvessem criações de leis, né? Justamente assim, para ter um aviso maior, avisos em locais públicos, obrigatoriedade do uso das pulseirinhas de identificação, podendo ser também a pulseirinha digital, porque tem um aplicativo 190, tem a pulseirinha digital. Algumas sugestões eu fiz de projetos de lei. Você vai fazer um evento onde você já, na própria plataforma, do Simpla da vida, que vai estar com crianças, já disponibilizar a impressão da pulseirinha, ou na hora já pegar a pulseirinha. Participei de um evento agora do Innovation, tinha muita criança, muita criança se perde, né? Na praia, disponibilizar, não na época só de carnaval ou do verão, acho que tem que ser uma prática dos próprios, nos shoppings, ter isso. A gente teve um boato que, segundo algumas informações, não foi boato, de desaparecimento de crianças ali no Barra Shopping, que foi abafado o caso, porque acreditaram que poderia dar uma má repercussão. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, se está acontecendo, mas está tendo uma atuação do shopping, mostra um diferencial naquele shopping, porque isso não é uma particularidade só do Barra Shopping. Todos os shoppings podem acontecer isso. Então, avisos nesses locais públicos, como rodoviárias, supermercados. E a questão da pulseirinha também é para você identificar que, mesmo que você está num bar, está com os pais, mas se aquela criança é maior de idade ou menor de idade, se aquele adolescente, porque hoje em dia você pode olhar para um adolescente e achar que ele tem 18 anos, ele não tem 18 anos, ele não pode beber. acontecem umas coisas incríveis, né? Que aí envolve conselho tutelar, centro social, parte policial, né? A parte ostensiva, os seguranças de shopping, uns tais bondes que aparecem aqueles grupos de menores fazendo maior arruaça, maior gazarra dentro do shopping, tudo. Como resolver aquilo sem ferir direitos da criança e do adolescente? É uma coisa muito tênue, né? Uma coisa muito... Hoje, os shoppings estão adotando a prática de contratar assistentes sociais por conta dessa normativa que engessa um pouco até a atuação da polícia. Eu Certo. procuro sempre trabalhar junto à polícia, porque quando eu preciso da polícia, nós não somos um órgão punitivo, nós somos um órgão de proteção, que isso fique bem claro. Sim, mas quando eu acho importante o Conselho Tutelar estar presente. Mas, conselheira, olha só. Sim. A Constituição brasileira diz que todos nós, cidadãos, somos obrigados a denunciar um crime. Sim. Qualquer cidadão pode ligar para um telefone desse, 190, e fazer uma denúncia. Inclusive é sigilosa. Se preserva a fonte de quem ligou. O Conselho Tutelar não deu um avanço em relação a isso. O cara deveria ter mais um poder, talvez até de polícia, né? Direto, né? Para poder realmente colocar a coisa ali para... Ou é muito radical da minha parte isso? Proteger, que a gente protege, independente de juízo de valores. Né? Claro. A gente protege. Então, como proteger se ela tivesse o poder de polícia? Entende? Essa que fica esse questionamento. Nós conversávamos ali, antes da entrevista, sobre a questão da maioridade, né? Nos Estados Unidos tem estados que têm 16, outros têm 14 anos, outros não têm essa questão de ser menor ou maior. E a gente vê constantemente no noticiário trazendo notícias desses problemas que acontecem lá, de ficarem alvejando crianças em colégio, em shopping, em lugares públicos e tudo mais, e tem sempre um menor, né, de 18, de 16 ou de 14 envolvido nessas questões. Na sua experiência lidando com isso já há algum tempo, e agora no Conselho, qual seria talvez o resultado que nós teríamos se
essa maioridade baixasse para 16 anos. Não vamos pensar em patrimônio, que aí tem umas discussões aí que o pessoal viaja. Eu quero saber do problema da proteção da criança, até contra outra criança, contra um menor também, e que fica ali. Aí vai o pai responsável, assina um termo. Eu acho importante uma mudança de lei. Eu acho importante leis mais duras para responsabilizar, e inclusive para a própria proteção mesmo do próprio adolescente e de terceiros, né? Mas lembrando que o Conselho Tutelar, ele não é polícia, ele nunca vai ser Não tem poder de punitivo. polícia, né? Mas a minha opinião como cidadã, eu penso que se um adolescente ele tem liberdade de ir e vir, que eu questiono essa questão de falar liberdade de ir e vir, porque 12 anos já é adolescente, então 12 anos ele tem liberdade para estar na rua sozinho. Com 16 anos pode votar, né? Se Que é pode uma votar, responsabilidade danada. se já se fala em troca de sexo, se já se questiona tantas coisas, a partir do momento que você tem consciência, Já anda sozinho nas se você ruas. já tem que ter maturidade também para responder pelos seus atos. Eu acho que todos nós temos que entender que todas as nossas ações têm consequências, né? Eu não bebia no gargalo da garrafa da geladeira, porque a única vez que eu bebi, eu levei um safanão do meu pai, né? Hoje eu entendo, então eu sabia que aquilo era uma coisa errada de se fazer, então passei a não beber mais. Se não tiver uma orientação, uma consequência dos nossos atos, eu vou continuar fazendo a mesma Mas coisa. hoje, se o menor fizer uma queixa que o pai deu um safanão, Não pode. Mas hoje eu tenho um entendimento em relação à questão da violência, porque você tem que deixar um canal aberto para aquela criança ou aquele adolescente poder chegar e conversar. Eu batia nos meus filhos, hoje eu tenho um entendimento diferenciado, porque a própria criança ele tende a esconder dos mas não pais. batia forte, né? Não. É só para dar um. Não, mas então tem que realmente ter o diálogo e coibir essa questão da violência, porque até na questão de uma emoção você pode extrapolar, né? Então a gente entende que às vezes uma mãe ou um pai, numa emoção, ou por estarem cansados, a gente também não pode responsabilizar toda hora os pais, não, porque tem pais que não estão sabendo como lidar com os filhos, estão tendo dificuldade. Conselheiro, eu tenho dados aqui, ó, assustadores. Bom, conselheira, tô espremendo, né? Tô apertando, né? A gente já está acostumado, Já? está acostumado. Poxa. É porque tudo que é relacionado a criança e adolescente, inicialmente, já vincula a questão do conselho tutelar, mas a gente tem que entender que a responsabilidade primeira é dos responsáveis. Na linha É. dos problemas, o pai está em primeiro. Quem verifica crime é crime. Nós estamos conversando aqui, doutora Miriam, que, em média, 16 casos por dia desaparecem no Brasil. E ano a ano está crescendo. Por isso eu acho importante. As causas mais comuns que diz aqui, eu estou lendo da produção para a senhora concordar ou discordar ou comentar. As causas mais comuns para explicar esse desaparecimento é conflitos familiares, que a senhora acabou de citar aí, uso de drogas ou álcool, maus tratos e abuso sexual, trabalho escravo, remoção de órgãos e adoção ilegal, que é uma coisa. E então estão entre outras causas de desaparecimento. E aquela que é o sacrifício humano, que tem essas seitas aí violentas, né? Que praticam esse tipo. Ainda existe isso no planeta, né? Diz como o que motiva, né? Motivando esse desaparecimento. Eu vou trazer aqui para os nossos telespectadores. Também pode acrescentar aí essa questão da internet. Sim, nós vamos abordar. Deixa eu só terminar aqui essa relação para a senhora entender. Vamos pegar aqui o Canadá. Tem um caso, tem um total de, cada ano, 45.288 crianças, dados de 2024.
E seguindo, no mesmo ano, a Alemanha tem 100 mil, a Índia 96 mil, na Rússia 45 mil, e na Espanha 20 mil, na Inglaterra, Reino Unido, né? 112.853 crianças. E nos Estados Unidos, eu duvido que a senhora acerte. Acredito que seja mais do que isso tudo aí. Talvez a somatória Gente, de todos eles. pesquisa em vários sites que trata desse assunto na internet. Nossa produção fez uma pesquisa, encontrou aqui 460 mil crianças desaparecem por ano nos Estados Unidos. País de primeiro mundo. A Índia está lá atrás. E é uma indústria muito lucrativa. São os órgãos. Eu penso que em plena tecnologia que nós temos hoje, não é possível que a gente não tenha solução para resolver isso, ou pelo menos cair e diminuir sensivelmente esse quantitativo. Não falta uma conexão entre Conselho Tutelar, esses movimentos que tem aí pela criança, pelo adolescente, para a defesa, essas questões aí com o Ministério Público, assistente social, autoridades, os ministérios, secretarias de Estado e município, para sentar e debater isso exaustivamente para tentar chegar apoliticamente, que é um assunto que, se misturar a política, não vale. Não tem direita nem esquerda, a criança não tem partido. Tem Causa urgente e de interesse de todos, né? É humanitário. A senhora está me entendendo? Eu sou muito sensível a essa questão, inclusive eu estive em Brasília tem coisa de uma semana, tive a oportunidade de falar com a Damares, pedi uma pauta, Senadora, né? senadora, Ela trata muito dessas questões, né? porque pedindo que houvesse uma criação de uma frente de combate, de prevenção, unindo todos os autores, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária, que lidam com essa questão, que possam trazer solução, né? Hoje, nós temos no Brasil e no Rio de Janeiro, desde 2023, o Alerta AMBO, que é o disparo, né, da foto da criança através das redes sociais. Mas por que não através do celular, como é em caso de tempestade? Se hoje for acontecer uma tempestade, a Defesa Civil vai aparecer no seu celular, né, um aviso. Por que sumiu uma criança? Alerta. Por que não tem um alerta com a foto, nesse cinturão aí de 160 quilômetros, como é o Alerta AMBO? A gente pode melhorar isso. Nós temos tecnologia para isso. Estive também na FAPESP, Falta vontade pública, né? falando com a presidente da FAPESP através do nosso secretário de Ciência e Inovação, que é o deputado Anderson Moraes, que hoje é o secretário, né, dessa pasta. Pedi também uma ajuda para que a gente crie um aplicativo, algo nesse sentido. Em termos de tecnologia, nós temos câmeras, né, hoje em tudo quanto é lugar, escaneamento facial. É verdade. Né, escaneamento, a gente pode usar. Aí falaram da questão da LGPD, da segurança de dados. Pelo amor de Deus, é só ter o consentimento dos pais. Para a gente poder. Se o meu filho está perdido, eu não vou querer expor. Eu quero mais que todo mundo saiba quem é ele, porque a primeira coisa que eles fazem, corta cabelo, dopa, muda de roupa. Eles são uma quadrilha mesmo, eles são rápidos, eles são ágeis, a gente não pode ficar. Então, para eles, o ser humano ali passa a ser um negócio, né? Muito lucrativo e cada vez com essa questão da internet, os pais também acham que o meu filho está seguro que ele está em casa. Ele não está seguro. Não, tem pai que acha que a criança não perturba ele, não tira o sossego dele, dá um celular. Aí não está vendo o que está acontecendo. Esse que é o maior problema. E eles não estão no quarto, estão na rua de Dubai, na rua da Grécia, na rua do Caxambi. Mas no Dubai não tem sequestro, não. Não tem, né? Porque eu acredito que lá tem essa tecnologia. Lá não tem tecnologia, lá tem isso aqui, ó. Também tem isso. Criança lá é sagrado, lá. Que eles precisam, inclusive, povoar, né? Não tem essa estatística. Vai tirar a criança de lá para outro lugar, eles vão atrás e pega e... A gente não pode ficar só lamentando, a gente tem que realmente agir, tomar uma atitude, porque e mostrar verdadeiramente que as crianças são prioridade.
senhora não sabe, mas eu peguei uns relatórios de conselhos tutelares do Brasil todo. Peguei. As suas queixas, ou seja, suas sugestões, é a de todos. Eu não sei como é que não está acontecendo. Será que? A senhora tem mais 2 anos de mandato, né? Vamos pegar firme nisso na medida do Conto possível. com a ajuda da sociedade, Da imprensa. da imprensa, para cobrar realmente. Isso tem que sair do campo das ideias, tem que partir para ação, para ontem, para ontem. Existe um patrulhamento dentro do Conselho Tutelar de questão ideológica, alguma coisa, não? Em que sentido? Porque tem setores que defendem até sacrifício humano. E tem outros setores que são ditos ultraconservadores, que são conservadores, que não admitem nada. Isso vai para dentro da discussão, porque eu vi alguns estados que têm essa questão de divisão, de partido político metido em conselho tutelar, nós somos a representante desse partido, existe Não isso. deveria ter, pelo menos no meu colegiado, eu não admito isso e os meus colegas também não. A gente, graças a Deus, é um colegiado forte, um colegiado unido, que apesar de nossas diferenças filosóficas, ideológicas, é a mesma coisa. Eu sou do Flamengo, você é do Fluminense, a gente tem que fazer gol, não importa qual é o time Tem que a gente pessoas que tem. até hoje não gostam de usar tênis. É. É impressionante, né? Isso tem que ficar. Corte de cabelo, como dá a cor do cabelo, tem pessoas que não gostam. A gente tem que respeitar as nossas diferenças, mas criança, é que eu sempre digo, criança não tem partido. Primeiro lugar. Primeiro lugar. E a terceira idade também. Mas aí a gente não tem como ajudar, né? Não. Muitos confundem por ser na mesma vara, né? Porque a vara da criança e do idoso. Então, muitos ligam procurando informações. A gente orienta na medida do possível. Nós tivemos o idoso, ele teve agora, aprovou a lei do etarismo. Está começando a surgir que tem gente jovem que debocha do idoso, fica rindo, joga piada, isso tudo entra no etarismo. E a pena é de 2 a 5 anos. Está aí, está em vigor essa lei. Se ligar lá para o 90, ó, estava aqui, esse rapaz aqui está me debochando, está me humilhando, ele vai responder. E com a criança, o que acontece? Criança está do crime, né? Adolescente é análogo ao crime, que é o ato infracional. Já cabe. Não, mas se for contra a criança, Sim, tem leis aí que se aplicam. Maus tratos à criança, a cercear seria a criança cometendo com outra criança, quem vai responder são os pais, né? os pais que respondem. Inclusive, está tendo um aumento muito grande essa questão do bullying. Mas responde mesmo, doutor? Tem sido muita coisa judicializada. Aí vai para a área civil, Mas o judiciário brasileiro tá emperrado. demora, mas as escolas estão pagando multa por conta disso, né? Por causa da falta de ação ou por omissão. A escola, ela Os casais em conflito tendem a levar problemas dos filhos, quando tem filhos, para o auxílio tutelar, ou então até para assistente social através dos processos de separação que são litigiosos, chamados litigiosos. O Conselho Tutelar recebe ofícios para tratar dos problemas. essa é a grande conclusão. Vocês recebem e declinam, mas recebem. A gente acaba fazendo um aconselhamento, Uma mediação, né? Uma coisa mais voluntária do que propriamente de atribuição. Isso é grave? Eu acho grave a partir do momento que você usa não só os filhos, mas também um órgão sério, né? Onde os pais começam a ter muitas denúncias que não são verdadeiras, denúncias falsas, para criar materialidade.
para poder se beneficiar em relação ao seu cônjuge, eu acho isso seríssimo. O Conselho Tutelar aqui no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, especificamente na Barra da Tijuca, onde a senhora é titular, tem um telefone que a pai ou a mãe pode ligar para De cabeça, mas está disponível no Google, no Google, e tem um portal também, não? que é a Associação dos Conselhos Tutelares do Rio de Janeiro, Associação todo, todo o estado do Rio de Janeiro. Então o telespectador aí, se souber de alguma coisa, pode acionar através do site lá do portal, né? Os canais de denúncia são através de e-mail, pessoalmente, né? Através do Disque 100, Disque Denúncia, caso queira que seja uma denúncia anônima. E o e-mail, posso disponibilizar o e-mail aqui. Claro. É CT16, né? Como é que é? CT16, de Conselho Tutelar 16 numérico, Barra da Tijuca, /recreio, @gmail.com. Não, mudou agora. É CT16 /recreio, @prefeitura.rio. Nós vamos colocar isso, né, Marcos, na entrevista, né? Nós vamos pesquisar e vamos colocar, viu, conselheira Miriam? A gente sempre olhar, está disponível ali, Nós vamos colocar isso na ilustração da matéria. Hoje, o que a senhora, qual seria o conselho que a senhora, como conselheira, diante desse período de experiência, e o seu período de experiência na ONG, outras instituições que a senhora atuava ou ainda atua, né? que o cargo ele exige uma até poder Já é sobrecarregada. sobrecarregado. Se é para fazer direito, né? Fazer meia boca, como diz o outro, não dá, né? Inclusive, eu fui treinada. Disseram que eu tinha que estar só 3 dias no conselho, mas, na verdade, a gente tem reuniões de colegiado, a gente tem Praticamente full time, né, o tempo todo, né? sistema de garantia de direito, né? A gente está sempre em atividade, não exige realmente uma dedicação, uma exclusividade que é bem pesado. E nós, pela lei, nós deveríamos ter um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. Só na Barra da Tijuca nós temos 421 mil habitantes, senhor. Até um ano e meio atrás era 394 mil, mais ou menos. Mas a Barra da Tijuca está crescendo assustadoramente. Preste essa Quem abrange Barra da Tijuca é mais Grumari, Tijuquinha, Joá, vai pegando tudo, né? Os bairros são Itaiangá. Joá. Joá não. Não. Itaiangá, Piabas, Camurim, Vargem Grande, Vargem Pequena, Grumari Recreio. e Grumari. Grumari não pega. Acho que já pega Guaratiba. Tem um conselho tutelar em Guaratiba. 19 conselhos tutelares. Cada conselho tutelar tem cinco conselheiros. Então, são 95 conselheiros. Nós estávamos numa reunião em Rio das Ostras, discutindo o negócio da emancipação naquela época, lá em 1991, por aí. Fui emancipado em 1992. E na época era juiz do trabalho. Tinha uma casa lá de veraneio. Eu fui chamado para participar lá no clube. E um rapaz que estava ali foi chamado às pressas para ir na delegacia, que tinha uns menores presos. Ele era do Conselho Tutelar. 91, é isso mesmo? Já existia Conselho Tutelar em 91? Já? Eu presenciei, ele saiu na hora. Ele falou, desculpe, mas foi para a delegacia ali, polícia lá. Feito um acolhimento institucional, né? Acho que acharam crianças perdidas, um negócio assim. Aí depois eu apurei lá, mas... Inicialmente tenta achar a família, senão a família extensa. Hoje com a internet, né, conselheira, as coisas podem ser resolvidas mais rápido, né, com mais clareza, mais precisão, né? Mas me parece que as pessoas são tão competentes, tão dedicadas a ficar vendo piadinhas na internet, né, ficar de bate-papo e tal, mas não está atento a essas coisas que eu diria são gêneros de primeira necessidade do mundo da informatização. Eu sempre falo isso.
É como entrar num supermercado, a internet é um supermercado, tem tudo lá. Agora tem inteligência artificial, tem tudo. Você vai, viaja pelo mundo todo. Tem até um aplicativo que você viaja num balão pelo mundo todo. Você está dentro do balão. A inteligência artificial te coloca dentro do balão, viu, Marcos? Aí você está viajando por todos os países. Igual aquele filme da Volta ao Mundo em 80 dias, né? Mas é o Cantinflas, né, que fez aquele filme, parece. Então, era o ator principal. A internet, ela, como a senhora chegou a falar de um aplicativo que poderia ter do Conselho Tutelar, né, divulgado. Não existe esse aplicativo, existe? Aperta lá. Nessa questão de identificação, se a gente não poderia ter uma maquininha que nem o Detran para colher digital, sabe? Que ficaria assim, uma coisa bem interligada. Nós temos o CIP, aqui, o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, mas até pouco tempo nós não tínhamos estrutura de internet e computador. Agora nós temos computadores, mas nós não temos internet eficiente. Eu vi um caso em Piracicaba, na pesquisa aqui, só para encerrar, porque a gente já está caminhando para encerrar o programa, de um atendimento policial da polícia da cidade, polícia mesmo, militar, em que o soldado, por conta própria, no celular, acionou um serviço que informou que aquele pai que estava envolvido com aquele menor, com a mulher, aquela coisa toda, tinha agravante. Ele foi preso na hora. Aconteceu no meu plantão, também da própria criança. Ficha suja que eles falam. A própria criança pediu ajuda. Tia, chama o Conselho Tutelar, que estava sendo explorada naquele grupinho de mães que nem sempre são mães, às vezes são crianças que são alugadas. E aí a pessoa que passou, que ficou se compadeceu, fez o contato e eu acionei na época que bom isso. Presente do recreio. E uma das pessoas que estava ali envolvidas era uma mãe que tinha evadido, ela era da prisão, foi presa pelo sistema de informação da própria polícia. Terminamos por aqui. Entrevista altamente produtiva com a conselheira tutelar aqui da Barra da Tijuca. Se precisar, eu retorno com a maior prazer. Se tiver nos planos do senhor, isso aqui vai virar uma cidade. Aí nós vamos ter um conselho tutelar diferente. Também. Diferente. A coisa aqui, o nosso pessoal... Inclusive, a senhora está convidada a participar da nossa reunião sobre a emancipação, que vai acontecer aqui no Restaurante Siri, no dia 19, aqui na Barra da Tijuca. O pessoal, engenheiros, arquitetos, vão falar sobre o projeto todo. Deu um avanço, assim, nos últimos 30 dias, e com essa publicação dessa matéria no jornal O Globo, de domingo, então, a coisa que a gente tem que acionar aí vários dispositivos para formar. Já temos plano diretor pronto, estudos, tudo, só tem que dar uma atualizada para tentar ver se a gente emplaca isso antes das eleições de 2026, né? Que depois, senão, só depois das eleições, porque não pode coincidir no ano eleitoral. Não pode coincidir com um plebiscito no ano eleitoral, para não fazer uma conexão de conflito de interesse, né? Muito obrigado pela sua presença, tá? Muito obrigado mesmo. Tá? Agradeço aqui em nome dos nossos telespectadores, de alta utilidade para a segurança das nossas crianças, porque sem elas nós não temos o futuro, né? Vamos dar um alicerce para essas crianças. Nós voltamos no próximo programa. A união faz a força, né, Marcos? Muito obrigado, mais obrigado mesmo, de todo o coração mais uma vez. E telespectador, muito obrigado pela atenção. Voltamos. Um abraço.